Olá pessoal, estamos aqui no 8 Minutos com o Marco Falcone, esse programa que está encantando a todos e prendendo todos vocês nas terças-feiras. Hoje vamos falar sobre um tema fantástico, que é um marco na história da cerveja do mundo, que é a criação das India Pale Ale. Vou começar, pessoal, servindo essa cerveja magnífica na taça. Como já explicado, é necessário que ela tenha espuma para que seja melhor apreciada. E a história dessa cerveja é muito emblemática. Muita gente virou uma moda danada, né? Principalmente o pessoal entrante no mundo da cerveja. Ah, eu quero uma IPA, eu quero uma IPA. Eu não acho que não se deva falar IPA. Cada um fala do jeito que quer. Nós, no meio da cerveja, não queremos ser servochatos, né? Pelo contrário, ter liberdade total, né? Eu gosto de falar IPA. Por quê? Porque o nome vem do inglês. Então, quando o pessoal do vinho toma um vinho Pinot Noir, ninguém fala Pinot Noir, né? Então, esse é o motivo que eu instruo sempre meus alunos a procurar usar o termo IPA, né? IPA significa India Pale Ale. E de onde vem essa história da India Pale Ale? Uma história fantástica. Em torno de 1790, a Inglaterra estava colonizando a Índia. Aquilo era uma riqueza muito grande para os ingleses. Talvez a maior colônia que a Inglaterra poderia ter seria a Índia. E aí os ingleses remeteram para lá suas tropas e seus colonos. Eles chegavam na Índia e ali se instalavam e não tinham o principal. O que o inglês mais gosta? Cerveja. Não tinha como fazer cerveja e nem preservar a cerveja na Índia. Não existia refrigeração. A cervejaria Baum, que ficava em Londres, do George Rhodes, começou a enviar algumas cervejas que eles fabricavam na época o estilo que a gente hoje até reproduz aqui, que eram as Mild Ale, enviavam para a Índia e aquilo realmente não tinha durabilidade. A viagem de navio demorava 4 meses. Saía dos portos de Manchester, desciam o Atlântico, passavam pela Península Ibérica, cruzavam o Equador, temperatura de quase 50 graus, desciam a costa da África pelo Atlântico, dobravam o Cabo da Boa Esperança, pegavam o Oceano Índico, subiam pelo Oceano Índico, cruzavam pela segunda vez o Equador para chegar nos portos da Índia, principalmente em Calcutá, completamente deterioradas. Então era uma coisa assim, a pessoa abria o barril, não conseguia nem cheirar, quanto mais beber. Isso estava gerando um sério problema de Estado, porque o inglês, como não vive sem sua ale, que é como eles gostam de chamar, os colonos estavam voltando para a Inglaterra e as tropas estavam desertando, isso era um problema sério. Então o Império procurou o George Rhodes e falou: meu amigo, dá um jeito aí, né? Nós vamos perder a colonização da Índia por causa da sua cerveja. Então ele recorreu aos estudos e viu os estudos de uma freira que era musicista e cientista fantástica da Alemanha, chamada Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen fez os primeiros estudos sobre lúpulo do mundo. Isso foi no ano 700. E ela descobriu que o lúpulo aumentava a durabilidade das bebidas. Na época não se conhecia microbiologia. Na época só se sabia que aumentava a durabilidade. Então essa planta fantástica, o lúpulo, hoje nós sabemos, ela tem ação bacteriostática. Não é bactericida, tá, pessoal? Bactericida seria matar as bactérias, né? Ela não mata. Ela cria um meio que a bactéria não sobrevive. Então é bacteriostática. Esse lúpulo faria o aumento da vida útil. George Rhodes, então, estudando esse compêndio da Hildegard von Bingen, ele resolve adicionar muito lúpulo à cerveja e aí nós temos adição de álcool, porque o álcool inibe a atividade microbiológica. Normalmente as cervejas inglesas, elas tinham em torno de 3,2% de álcool, 3,5%, que não é suficiente para inibir essas atividades. Então ele adere muito ao álcool, criou uma cerveja com 7,5% de álcool, com muito lúpulo e envia essa cerveja para a Índia. A cerveja cruza o Equador por 2 vezes, chega à Índia. No dia que ele é aberto o barril, é aquela sensação total, a cerveja estava intacta, ela tinha sobrevivido. Aquilo foi uma festa fantástica. Aqui no vídeo vocês vão ver agora a capa do jornal de Calcutá do dia, cerveja extraordinária. Essa cerveja então ganha toda a Índia, as tropas ficam alucinadas com isso. E nesse momento tinha acontecido 2 coisas. Tinha salvo a colonização da Índia
estava criado o estilo India Pale Ale. Isso foi a criação do estilo. E aí a cerveja viaja por todo o país, é um sucesso fantástico, é uma coisa incrível. Até que no ano de 1826, um carregamento de um navio inglês que seguia no mesmo destino, naufraga no mar da Irlanda. E ali mais de 300 barris ficam boiando pelo mar. E todos os navios que passavam de várias nacionalidades, americanos, noruegueses, suecos, recolhem esses navios, esses barris, inclusive os ingleses. E chegam na Inglaterra com esses barris, alguns, outros chegam nos Estados Unidos, outros chegam na Suécia, outros na Noruega, outros na Rússia, e tomam essa cerveja. O pessoal vai ter mais ou menos essa reação que eu vou ter aqui agora. Well! Que coisa magnífica! Era uma cerveja nunca vista, com a quantidade de lúpulo nugget inglês, espetacular. A cerveja mais alcoólica, 7,5%. E aí a cerveja vira um verdadeiro sucesso em várias partes do mundo. Tá? Antes então dos anos 1900, a IPA já estava disseminada pelo mundo. E ela vira então essa cerveja magnífica, tão amada por todos. Pessoal, quando nós criamos a primeira IPA do Brasil, que foi justamente a English IPA, ela ainda tinha a marca Estrada Real, ela foi realmente um sucesso enorme, foi a primeira do país. Depois surgiram as American IPA e as Imperial IPA, mas são cervejas com outras versões. Por quê? Elas seguem o mesmo princípio, só que elas utilizam lúpulos americanos, que são bem diferentes, muito mais amargas. Não é o propósito. A nossa é uma English, que é uma cerveja muito equilibrada, equilíbrio entre cerveja muito maltada e equilíbrio muito bom, com também alimentos. Ela aceita carnes gordurosas. É fantástico porque o teor alcoólico mais alto faz a harmonização por corte, né? É um estilo fantástico. Nosso rótulo mostra os barcos nas grandes navegações e remete ao estilo puramente inglês que representa essa cerveja. Então, pessoal, terminando aqui o episódio 17, eu dou um grande abraço a todos e desejo boas cervejas.